Começa? Boa tarde, Brasil. Mais um vídeo, o segundo. Hoje eu quero destacar um pouquinho da história do Brasil. Começando do último presidente do regime militar. Se não for muito comprido, eu quero levar até os dias atuais. Mas é o seguinte, eu vejo que a história do Brasil, ela não é muito contada. Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, apesar de que eu sou um cara com pouco estudo, mas eu acredito que eu tenho um pouco de inteligência. Muitas vezes eu procuro as pessoas sobre presidentes do Brasil, como que era os presidentes, como que era a moeda brasileira, como que era a inflação, como o povo vivia. Dentro do meu conhecimento, da década de 80 para cá, eu sempre acompanhei. No governo de João Batista de Oliveira Figueiredo, general, último do regime militar, ainda lembro de 3 ministros seus. Delfim Neto, Hernando Galveias e o meu conterrâneo Petrônio Portela Nunes, o qual seria cotado para ser o próximo presidente da República, iniciando-se o primeiro do regime democrático. Então eu quero mostrar um pouquinho para as pessoas que não se interessam em saber sobre essa história, o sofrimento que a gente passava em relação à inflação, à estabilidade econômica do país, um pouquinho do que eu sei e do que eu entendo. Então, João Figueiredo era um general, um presidente que, no meu entender, apesar que eu era muito novo, morando no interior, acompanhando as notícias através de um rádiozinho de pilha, junto com meu pai, mas tinha seus 3 ministros, que eu lembro muito bem, que eram os ministros muito bons. Afinal de contas, tem um que ainda é vivo. O ex-ministro Delfim Neto. Hernando Galveias, eu não sei se ele ainda está vivo. Petrônio Portela, infelizmente, no dia 6 de janeiro de 1980, por volta das 10h30 da noite, encerrou-se sua carreira, perdendo-se a sua vida. Morreu. Ali apagou-se a esperança de um piauiense chegar à presidência da República. Logo se procurou um outro nome. Naquele momento, o nome mais bem preparado e foi escolhido foi o de Tancredo Neves. Um mineiro, um político coerente, capacitado e que tinha possibilidade de fazer muitas mudanças no Brasil. Eleito, infelizmente não teve a sorte de governar o país. Morreu. O nordestino, seu vice maranhense, José Sarney, que ficou conhecido e reconhecido com o seu discurso de brasileiros e brasileiras. Esse discurso destacou José Sarney. Inclusive é meu xará, José também. Então, estou contando um pouquinho da história. José Sarney, vice, assumiu, mas enfrentou muitas dificuldades. Uma inflação muito alta, uma estabilidade econômica muito descontrolada, uma moeda que não tinha mais valor. Então o povo sofrendo. O povo sofrendo e enfrentando dificuldades. José Sarney tentou equilibrar o país,
controlar a inflação, não conseguiu. E o povo, já naquela época, procurando entender o que estava acontecendo no país, já clamava por um presidente que pudesse dar um jeito no país. Mas com muita dificuldade, José Sarney terminou o seu mandato. Aí surge algumas esperanças. Luiz Inácio Lula da Silva de um lado, pelo PT, e Fernando Collor do outro, pelo PRN, e outros candidatos. Só que o Fernando Collor, com aquele jeitão bonito, galã, muito elegante, se destacou perante a nação brasileira. Eleito em novembro de 89, eu não votei nele porque eu estava em São Paulo, mais precisamente na Avenida Lourenço de Souza Franco, número 1348, em Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba, em São Paulo. Por esse motivo, não tinha como votar, só justificar. Então, Fernando Collor, com aquele jeitão, prometendo fazer um governo onde pudesse desenvolver o país, controlar a inflação, dar uma estabilidade econômica no país, tentando agradar o Brasil e o mundo. Infelizmente, fez algumas coisas que não foi agradável para o país e nem para a sua gente. Menos de 3 anos de governo, Fernando Collor é cassado. É cassado, acusado e não consegue se sustentar no governo. Na verdade, o apoio dele era muito pouco, era muito pequeno. E todos sabem que quando o presidente não tem um apoio, principalmente o apoio popular, a possibilidade de ele cair é muito grande. E foi o que aconteceu com Collor. Até que, no meu ponto de vista, Collor fez algumas coisas boas. Ele igualou o salário mínimo para aposentados e pensionistas, que naquele período só era meio salário. Inclusive beneficiou meu pai e minha mãe, que só recebia meio salário cada um. Não pôde pagar, porque foi cassado. E, enfim, foi cassado. Itamar Franco, seu vice, mais um mineiro, assume. Um cara intelectual, muito bem aceito no meio político, muito educado, considerado um político sério e honesto, deu continuidade. E nesse meio tempo, trocando de moeda, cruzeiro novo, cruzado, enfim. E o Brasil com uma inflação absurda, chegando a 100%. As pessoas trabalhando, ganhando pouco, como sempre, recebendo seus pagamentos e correndo para fazer suas compras, pois se deixasse para o outro dia já não comprava mais nem a metade. E assim era o sofrimento. Então, colocou-se no Ministério da Fazenda o intelectual, que até eu acho que ele é intelectual. Infelizmente, no meu ponto de vista, ele vem pisando na bola, Fernando Henrique Cardoso, o conhecido FHC. Um articulador muito bem preparado para aquele momento em que o Brasil se encontrava. Fernando Henrique assume o Ministério da Fazenda de Itamar Franco, no governo de Itamar Franco, faz um trabalho decente,
junta-se toda a equipe e todos juntos dizem, vamos mudar a moeda brasileira. Mas antes de mudar, precisava de um novo modelo de moeda. Na verdade, eu não sei explicar muito bem. Os especialistas com certeza sabem. Se alguém que entende melhor desse assunto, se tiver como explicar direito, melhor esse assunto, até para que eu entenda ainda mais, eu agradeço. Então, Itamar Franco, já certo que estava preparando o nome para ser o seu sucessor. Fernando Henrique, muito inteligente, muito intelectual, um articulador de primeira linha. Então, Itamar Franco termina seu governo, mas deixa Fernando Henrique eleito para governar o país, na certeza de que dias melhores iam vir. E na verdade veio. Com a criação do Plano Real, estabilizou sim a inflação, derrubou a inflação, que no momento estava chegando a mais de 80%, se eu não estiver enganado. A estabilidade econômica do país estava fora de controle, já o mundo nem acreditava mais quase no Brasil, mas o Fernando Henrique tinha um compromisso de governar o Brasil e mostrar para o mundo de que o Brasil tinha jeito e que ele era preparado para organizar esse país. Então, Fernando Henrique, como intelectual, um articulador de primeira linha, fez o seu primeiro mandato, muito bem aceito, porque a situação que o país vivia antes do Fernando Henrique era uma situação muito difícil. Então, com Fernando Henrique, sem dúvida alguma, o país teve uma grande melhora. Moeda valorizada, o real, os preços baixo, controlado, estabilidade econômica muito boa, o mundo todo de olho no Brasil. Então esse foi o primeiro mandato de Fernando Henrique. Fernando Henrique cria e aprova a lei da reeleição, a qual hoje ele parece estar sendo contra. Não sei porquê. Então, Fernando Henrique vai reeleito. Mas do seu lado, um caos muito forte que só tentava lhe derrubar. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o qual eu nunca votei na minha vida. E espero não votar nem nele, nem nenhum outro petista. Eu sempre fui uma pessoa da direita, mas da direita que respeita os princípios dos seres humanos. Da direita verdadeira, da direita que respeita os princípios de Deus, da vida e da liberdade, e que não só pensa em destruir o país para se dar bem. Então,